aposentou, nunca mais ela tem fortidão nesse braço. Aí esse aqui eu faço assim, né? Mas esse aqui, ó, até aqui. Se eu subir demais, dá um estralo aqui dentro dos meus ossos. Aí uma mulher vem pra aqui todo dia, bem cheio de ditado, bem cheio de ditado. Quando ele chega, tem gente aqui, ele passa o dia, fica por aí, mãe, fica aí que eu vou embora. Quando ele tá dinheiro, chega. Tem alguma coisa para fazer, mãe? Se eu tenho os terreiros para barrer, eu barro os terreiros e vai-se embora. Todo dia, todo dia. Tem dia que você pode botar um saco de dinheiro aí, bicho, olha assim, o navio tem esse saco de dinheiro que é seu. Abaixo para apanhar. Não é abaixo não, sem chamar que vocês me levantaram. A coluna, o doutor mesmo disse, aí tem remédio para ela andar, comer, cantar, o pessoal passar na casa dela, tudo bom, menina, tudo bom. Mas quando ela veio chegar aquele formigueiro no quarto, na perna esquerda, ela caça logo um cantinho ou a cama, correr e vai se deitar. Quando ela desce, ela se coloca, quando coloca, é uma pintura do que termina que eu faço assim, oxe, pensa que tá pegando fogo, quando até as coisas controlar aqui nos médicos. Não sei não, meu Deus. É, mas é por aí, né? Essa foi isso, Virina. Muito trabalho quando era nova, carregando, pegando peso. Aí desgasta. Eu esqueci, nego. Na coluna tem uma... Quando aquele capim saía 5 horas, a mãe ficava na minha casa, a mãe ficava, eu não morava por lá. E a mãe ficava com o Valeci pequenininho. Mãe, a meio-dia eu pedi ao seu Ernesto, deixa eu trabalho aqui, mas quando for 11, 10 e meia, você me larga, que quando for de tarde, que quem largar 4 horas, eu não largo, só largo quando completar 4 e meia. Aí eu lá, por causa da viagem que eu fazia, ia plantar capim lá em Serra Azul. Você sabe onde Serra Azul onde é, né? Sei. Vinha para dar banho, vai descer, que ele era pequenininho, e fazia o comezinho, mas a mãe era doente, e arrastava para cá. Eu não tenho vergonha de dizer não que eu passei. Eu botava comer de mãe com carne assada, um bocadinho de arroz, fazia o cafézinho dela, e o meu, sabe o que era? Era bem cedo, eu levava, cozinhava um ovo, levava para Lica, Lala, Lica, era Lica e Zé e Mané. Um ovo de galinha, porque só tinha um partido assim, 3 olhinhos, e no feijão. Podia passar a colher assim, 2, 3 vezes que não achava um caroço. Era mais caro do que caroço. Cozinhava nos pezinhos e levava para ele lá. Um dia, Zé dizia, mãe comeu, na casa da mãe dela, mãe não pediu a chave para levar para casa, porque Zé aqui ficava com a chave. Mãe vai passar para casa da mãe dela, aí eu dizia, comida, filho, comi na casa da mãe dela. Naquele tempo chamava carro, mãe velha, agora é avó, né? Aí eu chegava, mãe dizia, minha filha, coma. Eu disse, não, mãe, eu já comi. Eu disse, eu digo, eu vou comer, pegando que está com carne de mãe. Quando for no fim da semana, não tem carne para a mãe comer. Derramava um pouco de café, assim, tomava uma xícara de café e arrastava para Serra Azul, para plantar capim. Pode dizer, comia o feijão dele puro, e saiu me lembrei. Comia o feijãozinho puro, pegava o taquinho de ovo, guardava na mão. Quando eu chegava, ele dizia, vem cá, mãe. Cadê mãe? Comeu na casa da mãe dela. Eu disse, comi, filho. Comeu nada? Toma, come esse taquinho de ovo, beba água. Zé sabia que eu não comia, porque era para dar a ele lá em Serra Azul. Hoje dentro de casa tem carne, tem farinha, tem feijão, tem arroz, tem pão, tem bolacha, tem biscoito. Tem vez que eu passo o dia todinho aqui. Vou comer um taquinho de bolo, eu vou xícara de chá, pronto. Não tenho vontade de comer. Tem dia que eu como comerzinho quando não está doendo minha coluna. Eu digo, tá, hoje não é por isso. Eu digo, quem tiver novo hoje, coma. Não vai dizer, eu vou comer esse pedaço e deixar para comer de noite. Coma tudo. A medinha, coma tudo. Que talvez que for de tarde, Deus já mostre mais muito lá. Não é para vocês comerem, não é não, Deus? Tem muita gente que passa fome para cá. junta dinheiro para quando chegar no futuro gastar com doença. Não aproveitava e não come nada. Não aproveitava a vida, nada. Hoje estava em cima da cama que tem uma comadre minha, Maria, dizia ali, me enxuga, comadre Amara de comadre Antônio disse isso. Faz pena a pessoa botar a cabeça na porta. Faz 6 anos que ela está na cama agora. Todo dia eu rezo para Jesus e digo, Jesus, eu não quero nada que Deus me dê, eu só quero que Jesus me dê. Quando for para me tirar, tire minha mãe, tire eu, que ensinou o bode de minha mãe. Mãe adoeceu na quarta-feira de tarde. Passou a noite, na quinta-feira ainda saiu da mesa, para não tomar papel. Ela disse assim, eu dormi, eu já morava aqui quando mãe morreu. Aí tem papel, tá feito, mãe, no barco. Oi, vou tomar papel. Na quinta-feira, eu disse, mãe, toma agora nasce para amanhã um copo de leite. Ela disse, não, eu quero café. Aí eu disse, chega, mãe.
Ela disse, vem buscar uma aqui. Na quarta-feira ela caiu doente, só mandou eu dentro do carro, na quinta-feira. Vem, pegar meu braço para levar para a mesa, eu peguei aquela na mesa. Eu botei bolo, eu botei bolacha. Acho pra quê essa bolacha? Eu disse, pra mãe. Ela disse, não, eu quero somente uma banana assada. Eu digo, mãe, não com uma banana não, mas tem queijo aí, tem bolo. Não, mas eu quero banana com pão de milho. Eu disse, ah, o pão de milho, chamei, chega, mãe, comer. Quando ela chegou na mesa, tirou um taquinho da banana, eu assei 2 bananas. Ela tirou um taquinho da banana, comeu um pedacinho assim de uma vez, e vou pra lá. Eu só chamo, não quero não, já comi. Mãe, não comeu não, só comeu um taquinho da banana, um pedacinho de pão de milho, mas eu não quero. Aí chegou o café, leva pra cama, ela peguei ela no braço, ela saiu com uma barriga assim, ficou na cama depois. Disse que eu volto aqui às 10 horas do dia, quando escureceu, não tinha mais ninguém por aqui andando. Ela disse, Mané, Zé, Lico, tudo. Aí ela disse, cadê o menino? Zé, compadre meu irmão, essa aqui. Zé morava no sertão. Aí ela disse, Silvina, tu tinha medo na casa de João? Aquela como o filho dela foi para João. Eu disse, tem não. Pois vai lá dizer a ele que vem cá. Eu disse, pra quê, mãe? Porque os meninos estão dormindo, passei para ele conversar com o Tacão. Eu rastei, passei na casa do Padre Mané, disse com o Padre Mané, corri, fui na casa do Padre João, veio com o Mário Juraci, veio o Zito, veio tudo para aqui. Chegaram aqui com o Padre João, mas já tinha morrido. Era outra mulher com o Padre João. Quando chegaram aqui, ela disse, senta aí, eles se sentaram dentro do quarto. Agora ela estava deitada assim, na quinta-feira de noite. Passou, fui café para o povo. O Padre João tinha que tomar café, mas o Padre Mané tomou café, mas o Padre João, quando o Padre entrava lá para dentro do quarto, se sentaram e ela disse, me vira esse Virgínia, para quanto da cama? Aí eu me joguei, ela disse, senta aqui, ela disse, senta aqui nesse banco de cama. Aí eu sentei, botei ela deitada assim, a cabeça no meu colo. Ela disse, pedi para eu virar ela. Eu virei, ela ficou por lá da parede. Ela passou a mão na parede e não viu. Ela viu, eu não vi, nem. Vocês estão vendo aí, não estou não. Agora, José, que tu chegasse, o Padre Zé Correia, era o primeiro filho dela que já fazia 3 anos que tinha morrido. Eu disse, mãe, não tem ninguém não, mãe. Ela foi mesmo assim, deitada assim na cama. E vocês viram nada? Aí o Padre Mané tivesse, eu fui falar assim, eu corri lá, eu disse pro Pai João, mãe está morrendo. Eu tá não, comadre, você está doida. Eu disse, olha, o povo diz que quando a pessoa está doente, que morre, desce a lágrima dos olhos. Aí o Pai João disse, agora? Aí antes dela morrer só assim, ali naquele tamborim, tem uma caixa de fósforo e uma vela, que na hora vocês ficam tudo doidos. Pai João disse, ela está ressonando. Aí eu vi a lágrima descer. Eu estava com o Pai João, com o Padre Manel, o Finado José Tinga, chamou ele Tinga, mas ele não era Tinga, era José, o Padre Mariano, o Pai João, tudo tinha respirando. Aí ela veio assim, disse, o Pai João está com uma quer botar ela na cara na mão de mãe, que tudo aqui é filho dela. Aí, Zé ali, era desse tamanho assim. Aí eu disse, tu sabe, Zé, botava ela na mão, tu pode botar, Zé disse, bota. Agora, se eu fosse sem dúvida, Zé disse, agora não sei lembrar o nome de Jesus. Pequeno, não sei botar não, a lembrar o nome de Jesus. Diga bem alto, Rosa, te lembra do nome de Jesus? Zé gritou, Rosa, te lembra do nome de Jesus? E a lágrima desce. Quando Zé disse 2 vezes, ela só foi fazer assim. Aí fechou a boca, fechou os olhos e abriu a boca. Tá vendo? Morreu, não deu trabalho a ninguém daqui. Eu cheguei lá, fui dar banho nela, fazer isso, ela tinha aquele outro. Não. Eu estava dizendo todo dia, quando eu rezo de noite, quando eu rezo para Jesus, eu não quero que Jesus me dê nada. Tire eu, que ele tirou minha mãe, que eu fico bem satisfeito. Porque ele aqui, olha, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho um tio, eu não tenho uma tia, eu não tenho uma madrinha, eu não tenho um padrinho, eu não tenho um avô e nem tenho uma avó. Só tem Jesus por mim e os 4 filhos. Só isso que eu tenho. Não é que nem a pessoa quando tem um, chega um. E Marcinho, eu vivo com uma imaginação tão grande na minha vida, que eu não tenho nada não, mãe. Quando eu afastar-se nessa doença, eu vou levar a senhora lá na casa dele, de Marcinho, meu irmão.
Diz que ele quem barra em casa, quem lava prato, é quem dá banho na mulher. A Maria é da cama também, é? Marinha, tá. Ela sai da mesa ela era uma mulher alta. Ela sai para cima, com o cacetinho assim. E levaram ela pro doutor, e o doutor desenganou o Marcelinho. Disse, olha, leve ela, dê esse remédio a ela e leve ela. Tenha paciência, que ela vai demorar muito a morrer. Agora, só que ela, daqui para ela morrer, ela não dava um prato, mas que as condições dela não vai dar. E até hoje, Marcelinho é quem barra a casa, é quem lava prato, é quem lava roupa, é quem fala comer, é quem bota comer na boca dela. Trabalhou muito tempo na Santa Efigênia, não foi? Foi. Sei não. Olha. O livro, mas é assim, tá bom.